O escritor russo Nikolai Leskov viveu no século XIX, foi contemporâneo de nomes como de Dostoiévski, Tolstói, portanto compartilhou ali daquele período áureo da literatura russa. Ele, no Ocidente, foi um pouco mais divulgado pelo filósofo Walter Benjamin, e uma das principais características da sua literatura está no fato de que, como alguém que trabalhava para uma companhia de comércio presidida pelo seu tio, ele teve que viajar por todo o interior da Rússia. E ao viajar por todo o interior da Rússia, ele prestou muita atenção nos diversos falares dos diferentes estratos sociais e conseguiu trazer essa riqueza de expressão para a sua literatura. Este livro aqui, Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk, é um livro que estabelece diálogo com o Macbeth do Shakespeare. Ele não é um reconto do Macbeth do Shakespeare, mas ele presta atenção na estrutura geral da peça e principalmente na personagem Lady Macbeth para criar o seu próprio enredo ali na Rússia da época. Essa é uma obra que depois também se tornou famosa por ter inspirado uma ópera do compositor Shostakovich, uma obra bem emblemática. E mais tarde, agora em 2016, este livro também inspirou um filme, Lady Macbeth, dirigido pelo britânico William Oldroyd. Antes de falar sobre essa novela, é preciso ter em mente a estrutura geral de Macbeth. Em Macbeth, a gente tem um valoroso general do exército do rei escocês Duncan, que se envolve em batalhas para defender os interesses desse rei, mas que em determinado momento de sua vida, depois de vencer algumas batalhas e ser agraciado pelo rei com vários títulos em recompensa, ele recebe a visita de 3 feiticeiras, e essas feiticeiras fazem a previsão de que ele vai se tornar, entre outras coisas, rei. Mas traz a previsão também de que o seu amigo Banquo não será rei, mas será pai de muitos reis. Isso desperta em Macbeth o pior de si, uma ambição que nem ele mesmo sabia que tinha, e assim também na sua mulher, Lady Macbeth, e eles decidem, em vez de esperar pelo destino, realizar eles próprios o destino. E com isso, eles começam a tomar atitudes cada vez mais drásticas e criminosas para ascender ao poder, ascendem ao poder, porém, no poder eles precisam continuar a matar e a matar e a matar para se manterem, não conseguem, e isso provoca inevitavelmente a sua ruína. Então é uma história de profecia que se torna uma profecia autorrealizável, de ambição desgovernada que não existia, mas que pode estar guardada em cada um de nós sem que sequer saibamos. Aqui nessa história a gente tem uma jovem pobre, a Caterina, que acaba tendo a oportunidade de se casar com um homem mais rico e passa a ter uma vida de uma grande senhora, porém uma grande senhora assim um pouco sem graça. Ela não consegue ter filhos, ou seja, ela acaba não tendo a distração da maternidade. Ela não se interessa pela leitura como Madame Bovary se interessava. Portanto, o que marca os seus dias é o tédio. E como a gente já sabe da Clarice Lispector do Conto Amor, a hora perigosa da tarde em que o tédio se instala, em que o silêncio se faz ouvir, é uma hora perigosa. E reações muito drásticas podem ser tomadas em relação a esse momento. E isso acontece com a Caterina. O seu marido, ele vive ausente por conta do trabalho, o que reforça o seu tédio, e em determinado momento ela encontra um homem mais pobre, o Sergei, que é muito bonito, muito valoroso, muito apaixonante, e ela o toma como amante. O problema é que ela não quer ter Sergei apenas como um amante. Ela e ele começam a ambicionar ser um casal de fato. Só que existem vários obstáculos a isso. O principal deles é o marido. Só que não só o marido. Na casa onde a Caterina vive, vive também o seu sogro, ainda mais velho que o marido. E na primeira oportunidade em que esse sogro descobre a traição, existe um desfecho trágico para esse sogro, que todos acreditam que foi uma fatalidade, mas o leitor é fortemente incentivado a achar que não, que alguém muito interessado deu fim naquele homem. E assim o romance prossegue, porém o marido que estava distante finalmente chega.
E aqueles concubinos que não queriam mais ser concubinos, mas verdadeiro marido e esposa, acabam por ter que tomar uma atitude drástica em relação a esse marido também. Quando eles finalmente conseguem fazer isso, parece haver a situação ideal. Afinal de contas, eles poderão estar juntos como um casal legítimo e ainda poderão desfrutar da herança que esse marido deixou, dos recursos materiais. Afinal, a Katerina e o Sergei vieram de origens pobres. Problema: existe toda uma complexidade jurídica envolvendo um parente desse falecido esposo que faz com que a Katerina não consiga usufruir tão bem dessa herança. Ou seja, mais uma frustração, a consecução plena desse amor é colocada nesse caminho. A essa altura, e sendo essa história uma história inspirada em Macbeth, do Shakespeare, vocês já podem imaginar o que vai acontecer com essa criança. Diferentemente do Macbeth do Shakespeare, em que tudo acaba em ruína, aqui a gente acompanha a punição desses personagens, a punição pelos atos cometidos. E ela se dá indo para a Sibéria realizar trabalhos forçados. É muito interessante, então, acompanhar isso. E aqui também, nesse desenvolvimento, a gente percebe que a tara, digamos, da Lady Macbeth do distrito de Mtsensk é um pouco diferente daquela escocesa. Porque também ali, no ambiente dos trabalhos forçados, ela é levada a uma atitude fatal que envolve o seu relacionamento com Sergei. É mais um obstáculo que se interpõe no seu caminho, agora num contexto bem diferente daquele primitivo, doméstico, mas que ela precisa dar conta de superar. E ao tentar superar, ela acaba se prejudicando e frustrando de uma vez por todas essa felicidade tão almejada. Essa é uma história que se parece e lança luzes sobre Macbeth do Shakespeare por dois motivos. A gente percebe aqui que Macbeth é uma peça que, muito mais do que falar sobre a usurpação de um poder real, ou seja, a usurpação de um trono do Duncan pelo Macbeth, é uma história de usurpação de poder. E esse poder pode se manifestar em outros âmbitos. No caso dessa novela do Leskov, o poder que é usurpado é o poder doméstico. Afinal, o Sergei passa a ocupar, ao lado dessa esposa, aquele poder, aquele senhorio que antes pertencia ao primitivo esposo, agora morto. Aqui a gente também percebe a questão da dificuldade da posição social que se almeja. Lá em Macbeth, não se trata apenas de tirar o rei do caminho e estar no trono. Percebe-se que muitas outras dificuldades vão surgindo. A coisa é muito mais complicada, é como se fosse uma teia que tem que ir sendo desfeita, mas não para de aparecer fios dessa mesma teia. Então, a princípio, lá no Macbeth do Shakespeare, é preciso assassinar o Duncan, mas depois é preciso assassinar os guardas, depois é preciso procurar pelos descendentes do Duncan, existe o banco, que é uma ameaça, afinal há uma profecia de que ele será pai de reis, depois existe o filho do banco, que é o Fleance, existem também os outros nobres que começam a se revoltar com aquela situação, e por aí vai. Ou seja, a mortandade, o assassínio nunca para se conquistar o poder. É muito mais difícil usurpar essa posição do que a princípio parece. Aqui também temos o sogro, depois temos o próprio esposo, depois surge essa complicação da herança. E com a complicação da herança, esse menino. E depois do menino, quando tudo parece estar perdido, mas a meta verdadeira da Lady Macbeth aqui ainda não foi alcançada, surge mais uma pessoa. E ela precisa lidar com essa pessoa também. A diferença que eu acho que existe em relação ao Macbeth do Shakespeare é que a Lady Macbeth escocesa não é necessariamente alguém entediado. A gente não tem na peça elementos suficientes para dizer que ela era simplesmente uma mulher entediada, por isso começa a fazer o que faz. Não. Ela descobre em si uma ambição que talvez ela nem tinha consciência que tinha, e essa ambição vai dominando ela. Ela deseja cometer atos que ela a princípio pensa que não tem coragem, mas ela se desafia e nisso ela vai se perdendo. A personagem aqui é uma personagem mais moderna,
mais Madame Bovary, mas sem os livros, que realmente está entediada e sequer tem essa distração da história. E é muito interessante como isso é pontuado aqui, tanto em relação à Lady Macbeth, quanto em relação ao ser gay. Uma outra diferença é que o protagonismo da Caterina é um protagonismo muito maior do que o da Lady Macbeth. A Lady Macbeth é uma grande manipuladora. Em alguns momentos ela precisa colocar a mão na massa, mas em geral, quem chega às vias de fato é o seu esposo. Ela apenas engendra a situação. Aqui não. A Caterina põe mesmo a mão na massa e ela comete ela mesma vários atos bárbaros. Existe aqui um protagonismo feminino do mal que é um pouco maior, talvez uma evolução, mas num sentido não muito desejável. E eu acho que a diferença fundamental em relação ao Macbeth do Shakespeare é que o que move a Caterina, e daí o interesse daquela fase final do livro que se passa na prisão, nos trabalhos forçados, é que não é tanto a ambição, não é a ambição de ter a herança, de ocupar aquele lugar privilegiado na sociedade como um casal. É a paixão arrebatada que ela sente por esse ser gay, a vontade de monopolizar o afeto desse homem e não ter concorrência alguma do que quer que seja. O que move Caterina é a paixão arrebatadora, não a ambição. E isso é uma diferença fundamental em relação às motivações da Lady Macbeth escocesa. Este é um livro que eu li na sequência da leitura do próprio Macbeth. Isso foi um pouco ruim, porque é uma obra insuperável de Shakespeare, e esta aqui do Lescov acabou empalidecendo. Eu achei que ela era menos sombria do que eu gostaria. Mas agora, revendo as minhas anotações, lendo trechos para produzir esse vídeo, essa obra cresceu, eu consegui perceber coisas que eu não havia percebido antes. E eu que não estava recomendando muito ela, agora a recomendo, inclusive para mim mesmo, como uma releitura. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem o like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.